Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? As nossas aulas de hoje, nós vamos seguir aí, né, na frente 4, módulo 16, tá? Na página 123. Vamos falar sobre as reações de oxirredução. Na verdade, nós vamos relembrar, porque a gente vê isso no primeiro ano, a gente aprende. No segundo, a gente revê alguns conceitos. E no terceiro, a gente vai rever para entrar num assunto que é matéria nova para o terceiro, né? Seguindo essa grade do objetivo, que são as pilhas, tá? E as pilhas são baseadas nessas reações de oxirredução, tá? Então vamos lá, só para a gente lembrar, as reações de oxidação, o que acontece? Vai ser uma transferência de elétrons. Então eu vou ter reação de oxidação, né? E vou ter a reação de redução, tá bom? Quais são os exemplos desse tipo de reação? Então, combustão, corrosão, fotossíntese, metabolismo dos alimentos, extração de metais dos minérios, são tudo exemplo de reações de oxidação. Então, grande parte das reações que ocorrem no nosso planeta, dentro do nosso organismo, são reações de óxido-redução. Daí a tamanha, né, da importância de entender esse conceito e por que é tão exige desde o primeiro ano, a gente já tem a gente aprende, depois a gente vai sempre revendo, que é um assunto bem recorrente nos vestibulares e no Enem, tá? Então, só para lembrar as reações de oxidação, o que acontece? Ocorre uma transferência de elétrons, em uma substância ela vai doar e outro composto vai receber esse elétron. Mas para a gente ver quem que está doando, quem recebe, a gente tem que relembrar daquele conceito de NOx, que é o número de oxidação. Então, para os íons, né, aqueles compostos iônicos, metal mais metal mais hidrogênio, que são compostos iônicos, o número de oxidação é a própria carga que eles recebem ao fazer a ligação iônica, tá? Já para os compostos moleculares ou covalentes, em que é o compartilhamento de elétrons, nós temos que ver a diferença de eletronegatividade, ou seja, o elemento que for mais eletronegativo vai ficar com a carga negativa e o elemento que for menos eletronegativo vai ficar com a carga positiva. Lembra? A gente até põe um Qzinho lá, porque não é uma carga assim, não é que ele perde ou que o outro recebe, que o elétron fica mais próximo daquele elemento e mais afastado daquele outro elemento menos eletronegativo. Então, por isso que dá essa, entre aspas, polaridade na ligação covalente, tá bom? Então, aqui, ó, né, então nós temos aqui, ó, o exemplo de molécula, principalmente em quem? Nos compostos orgânicos, são compostos unidos por ligação covalente. Então, eu vou olhar aqui, ó, por exemplo, o carbono, ele faz 4 ligações, ele é tetravalente. Eu vou olhar para eu conseguir achar o número de oxidação dele, quando eu tiver uma molécula representada na sua fórmula estrutural, só eu olhar a ligação por ligação. Então, entre o hidrogênio e o carbono é mais negativo. Então, a carga negativa vai ficar desses 3 hidrogênios para ele, né? Vai ficar mais próximo dele. Então, a gente coloca menos, menos, menos próximo do carbono e mais, mais, mais próximo do hidrogênio. Então, entre carbono e carbono, a carga vai ser 0. Então, para esse primeiro carbono, somando as 3 cargas negativas, o número de oxidação dele é menos 3. Já para esse segundo carbono, eu tenho a presença do cloro. O cloro é mais negativo que ele. Então, nessa ligação, a carga negativa vai ficar com o cloro e a positiva vai ficar com o carbono. Eu tenho um negativo aqui e outro negativo aqui nessas ligações com o hidrogênio. Então, mais menos, aqui eu já cortei, ficou menos 1. Então, para esse carbono, a ligação é menos 1. E assim por diante, tá? Quando estiver na fórmula molecular, fica mais fácil. Eu uso com ele como valor de X e acho qual que é o outro elemento, qual que é o número de oxidação do outro elemento para encontrar o valor dele nesse composto aqui. Quando ele tem assim, eu vou olhando carga por ligação e vendo aonde vai ficar a negativa e a positiva, lembrando do conceito de eletronegatividade. Regras práticas, então, né? Então, toda substância simples, seja ela formada por ametais, né? Substância simples igual a nossa H2, N2, o O2, sempre vai ter número de oxidação igual a 0. Já os metais também, se eles aparecerem sozinhos, eles também vão ter o número de oxidação igual a 0.
Metais alcalinos, que não seja, né, se eles não estiverem na forma simples, né, só como na ligação ali, só eles vão ter, se eles estiverem combinados, vão ter um número de oxidação mais 1. Lembra a questão do grupo 1? Então, número de oxidação mais 1. Os alcalinos terrosos, número de oxidação mais 2. Aqui nos metais alcalinos, nós temos o metal de transição também, que ele, quando ele está combinado, ele aparece com o número mais 1. Tá? Então, vocês grifem aí para mim na apostila mesmo, lá tem o AG, que é a prata, ela é número de oxidação mais 1. Dos metais alcalinos terrosos, do grupo 2, nós temos o zinco, que é o metal lá, localizado lá nos elementos de transição, e ele também, quando ele está combinado nas reações de oxidação, ele vai ter o número de oxidação mais 2. Tá? Então, lá, zinco mais 2, prata mais 1. Alumínio está no grupo 13 e ele também combinado vai ter o número de oxidação mais 3. Hidrogênio, então hidrogênio, quando ele está ligado aos ametais, ele vai ter número de oxidação mais 1. Quando ele estiver ligado aos metais, ele vai ter número de oxidação menos 1, né? Porque nos hidretos metálicos ele forma ligação iônica, ele recebe elétron dos metais. No covalente, geralmente ele é o menos eletronegativo, lembra daquela escalinha, né, que a gente estuda dos principais, tá? Então, como ele está no último da escalinha, lá do hospital, lembrar? Ele vai ser, se estiver ligado aqui a todos aqueles outros metais, ele vai ter um número de oxidação mais 1. Oxigênio, número de oxidação menos 2. Exceção, quando ele está na forma de peróxido, né? Que ele vem lá como O2, então, aí tem a famosa água oxigenada, H2O2, que sempre o número de oxidação dele é menos 1, por causa da ligação O/O, nós já vimos isso lá nos módulos passados, quando a gente estava falando sobre os óxidos, tá? Com o flúor, que ele não é óxido, porque aí não é o elemento mais eletronegativo, então o flúor fica, né, mais à direita, então quando ele estiver ligado OF2, o número de oxidação dele é mais 2, tá? Numa somatória, num íon, então a soma do NOx de todos os átomos constituídos de um composto iônico sempre vai ser igual a 0. Então, a gente vai, né, para formular, vamos só lembrar, quando eu tenho um elemento que eu não tenho um número de oxidação dele fixo, eu tenho que achar. Se não tiver nenhuma carguinha, se for um composto estável, que não tenha carguinha, nós vamos igualar a 0 a somatória das cargas com o X que a gente está procurando. Quando o composto for iônico, ou seja, aparecer uma carguinha lá, a somatória das cargas vai ser igual à carga do íon, aquela carga que aparece lá, tá? Então, vamos lá, ó, igual nesse caso aqui, ó. O potássio Cr2O7, normal, o Cr2 é um elemento de transição, normalmente é ele mesmo que vai mudar o seu número de oxidação. Então, o potássio, o número de oxidação dele é mais 1 vezes 2, né, mais 2, mais 2x, tá? Por que 2x? Porque o cromo eu estou procurando e o oxigênio ele vale menos 2. Mais menos 14, né? Igual a 0, porque nesse elemento aqui eu não tenho, não é um elemento iônico, é um composto iônico, tá? Então, fazendo essa somatória aqui, eu achei que o NOx do crômio vale mais 6. Então, eu coloco as cargas, né, que a gente já viu ali de acordo com as regras, as cargas de quem é fixo e o que não é fixo, normalmente é o elemento de transição, o elemento que está no centro, né, que pode ser o ametal, aí ele vai ser o X. Então, eu vou multiplicando pelos seus índices igual a 0, porque nesse composto aqui ele não é um composto iônico, não tem carga, certo? Tá? Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui tem uma carguinha e o do enxofre, eu não sei, ele não tem um número de oxidação fixo. Qual que vai ser, então? Então, eu vou colocar x para ele, 4 vezes menos 2, né, lá, x mais 4 vezes menos 2 do oxigênio igual a menos 2, por causa dessa carguinha aqui, ó. Então, o número de oxidação, né, do enxofre nesse composto vai valer 6, tá? Nesse caso aqui, né, que é um caso bem... que é um caso também que pode ocorrer, em que eu vou ter dois elementos que não tenham carga fixa, né? Que eu tenho o cromo e o enxofre, tá? Quem que vai ser o número de oxidação de cada um aí? Primeiro,
eu posso, né? Eu já posso pegar pela carguinha aqui, como eles estão ali dentro do parênteses, eu posso voltar a carguinha aqui, ó, menos 2, e o cromo eu volto aqui para mais 3. Tá vendo? Lembra que no composto iônico, né, em que eu tenho o metal aqui, que é o cromo, e os ametais ali, que é o sulfato, para eles se ligarem, eles têm que inverter a carga. Então, voltando ao que era antes de se ligar, eu já consigo definir qual que é a carga do cromo nesse caso. Ah lá, ó, o menos 2 veio para cá para o sulfato, SO4 menos 2, e o cromo tem um número de oxidação mais 3. Então, o menos 2 equivale ao sulfato, ao SO4. Achei o número de oxidação do cromo, que é mais 3. E do S, né? No caso do enxofre está ligado junto com o oxigênio. Então, como ele equivale a menos 2, eu separo ele e acho separadinho, para achar o número do enxofre aqui. Entenderam? Tá? Então, esse aqui é o caso mais enjoado por causa disso. Quando eu tenho dois elementos numa substância, em que eu tenho que achar o número de oxidação dos dois, que os dois são variantes, primeiro, do metal eu já consigo estabelecer na hora que eu faço, que eu volto as cargas. Igual que eu voltei para 3 e aqui voltei para menos 2. Então, o cromo ele tem um número de oxidação, nesse caso, mais 3. E o outro, né, a metal, que está junto com o oxigênio, eu vou igualar a carga que ele voltou. Igual nós fizemos aqui, ó. E igualei a carga achando de oxidação dele, que é mais 6. Tá? Entenderam então? Então, esse caso aqui que é um pouco mais enjoadinho, e eu quero que vocês coloquem aí pra mim, olha lá, porque não tem ele, tá? Eu quero que vocês coloquem, vocês vão grifar pra mim as partes mais importantes desse módulo 16, não precisa fazer, né, resumo, tá? Quem estiver fazendo no caderno, tudo bem, depois só mandar foto, também tá valendo, tá? Mas eu quero que vocês acrescentem esse composto aqui, ó, quando eu tenho duas variantes no mesmo composto. Como que eu faço? Tá? Então, eu quero que vocês acrescentem nisso aqui, tá? Aí, no resumo, tem um espacinho bom aqui para vocês acrescentar. Mandem a foto para mim lá no Classroom, tá? E façam também, já aproveitando, os exercícios da página 124 e 125 para a gente estar corrigindo daqui a pouquinho na nossa videoconferência. Tá ok? Bons estudos, até a próxima!